Tem muito notebook gamer ruim por aí e escolher errado pode te custar muito caro. Por isso, hoje eu separei de forma simples e prática quais são os 10 melhores notebooks gamer custo-benefício, desde opções acessíveis até modelos com placa de vídeo potente. Então, sem mais enrolação, bora pro que interessa. Primeiramente, olá, eu sou Gianluca, técnico analista de TI e você está no canal GBC Tech. Para facilitar a explicação, eu separei tudo nesse mapa mental de um jeito fácil e prático, inclusive com alguns pontos que você precisa prestar muita atenção. Começando pela 10ª posição, aparece o Asus VivoBook Go 15, um dos notebooks que eu mais falo aqui no canal. Ele é um notebook da categoria dos intermediários, ou seja, modelos que oferecem um bom desempenho com um preço mais atrativo. Ele conta com um processador AMD Ryzen 5 da série 7000, que é um processador intermediário super recente. O foco dele é entregar uma margem extra de desempenho sem custar tanto. Na parte gráfica do notebook, ele vem com uma Radeon 610M, que é uma placa de vídeo integrada do processador, ou seja, o próprio processador vai gerar a imagem do notebook. Essa é uma característica desses notebooks mais acessíveis, entregando assim um bom desempenho 3D visando custo-benefício. Vem também com 8 GB de memória RAM, que hoje em dia é o recomendado para dar conta de multitarefas. Ou seja, se você usa vários programas ou abas abertas ao mesmo tempo. Na parte de SSD ele tem duas opções, um de 256 e outro de 512 GB, que é onde seus arquivos e programas ficam salvos. O de 256 é uma capacidade mais padrão, aguentando arquivos leves como PDF, textos e planilhas. Ele suporta aí em média 40.000 fotos. Já o de 512 oferece uma alta capacidade, ideal para quem tem bastante vídeos. Ele dá conta aí de mais ou menos 80.000 fotos. Vale a pena também destacar a tela desse modelo, que é de alta resolução, entregando imagens ótimas com alta nitidez e detalhes. Conta ainda com uma câmera HD, trazendo maior qualidade para videochamadas. E em questão de melhorias futuras, ele aceita de SSD, então tem como aumentar a capacidade para arquivos e programas. Sua bateria tem uma autonomia aí média de 3 a 4 horas. Isso daí é mais ou menos o comum desses notebooks, tá? Fica nessa média. Porém, é claro, se você tiver um uso mais pesado, vai ter um maior consumo de bateria. Esse notebook é indicado para tarefas do cotidiano, estudo e trabalho, dá conta disso tranquilamente. Programação, aqui entra tanto web quanto mobile, edição básica, então se você usa o CapCut, Vegas, Photoshop, Canva, em projetos mais simples ele vai dar conta tranquilamente. Jogos leves como LoL, Valorant, The Sims, GTA V, CS, Fortnite, Dota, claro, todos eles numa resolução mais baixa, de 720p a 900p, com gráficos no baixo e médio para dar conta. Além de tarefas de marketing, como artes, infoprodutos, loja, dropshipping, coisas relacionadas. É um excelente notebook para multitarefas no geral. Ele está saindo hoje na faixa dos R$2.294. Geralmente fica nessa média de 2.300 até 2.500. E sério, não tem nenhum outro modelo que entrega esse desempenho nessa faixa de preço. Lembrando que os links para todos os notebooks desse vídeo estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Todos são novos, atualizados com garantia e nota fiscal, muito importante. Passando então para a 9ª posição, aparece o Lenovo IdeaPad 1, que também é da categoria dos notebooks intermediários, conta com um processador AMD Ryzen 5 mesmo do Asus, que é um processador intermediário, e vem com o mesmo vídeo integrado, o Radeon 610M. Ele também conta com 8 GB de memória, que é o ideal para multitarefas, e tem um SSD grande de 512 GB, entregando uma alta capacidade para arquivos e programas. Em questão de tela, ele tem uma HD, ou seja, uma tela mais simples que não oferece tantos detalhes. Porém, já conta com câmera HD para videochamadas e aceita melhorias de SSD, então tem como aumentar a capacidade de armazenamento desse notebook. Sua bateria fica naquela mesma média, durando de 3 a 4 horas. Assim como o notebook anterior, ele também é super indicado para uso cotidiano, estudo e trabalho, e dá conta de programação, jogos leves sempre focando uma resolução mais baixa, 720p, e uma qualidade low ou medium, marketing e multitarefas no geral. Eu não incluí edição de vídeo básica por ele não ter uma tela Full HD, a tela dele é mais simples. Esse notebook está saindo hoje por R$2.564, ele fica nessa casa aí dos 2.400 a 2.600. Na minha opinião, entre ele e o Asus, eu iria no Asus por ter uma tela superior, mas tudo depende do preço. Esse preço aqui ele costuma variar dependendo do estoque e da disponibilidade, mas presta atenção no seguinte: sempre antes de comprar um notebook você precisa olhar o sistema operacional que vem nele. Esse sistema nada mais é do que toda aquela parte visual que você mexe no computador, seja para abrir programas, instalar, ver arquivos e etc. Os dois principais são o Windows, que é o mais usado no mundo inteiro, e o Linux, que é mais usado por programadores e entusiastas. Como o Linux é um sistema 100% gratuito, algumas fabricantes disponibilizam modelos com Linux
notebooks para baixar o preço final. Para identificar isso é muito simples. Você sempre vai olhar no título do notebook. Então aqui eu tenho um Asus VivoBook Go 15 com Windows, tá aqui ó, W11, sempre vai estar escrito W11, W10 ou Windows mesmo. E aqui o mesmo notebook na versão com Linux, está escrito Keep OS. Sempre vai estar escrito Keep OS ou Linux. Nesse caso, a diferença de preço é bem grande, então às vezes compensa você comprar com Linux mesmo e depois levar numa assistência para formatar, é bem tranquilo. Passando agora para a 8ª posição, aparece o Vaio FE16, que também é da categoria dos notebooks intermediários. Ele vem com processador AMD Ryzen 5 da série 5000, que é um processador intermediário com foco em desempenho gráfico. Esse processador tem a famosa GPU integrada Vega 7, que oferece mais desempenho do que a Radeon 610M dos notebooks anteriores, entregando aí de 40 a 70% mais desempenho em vários testes. Conta com 8 ou 16 GB de memória, onde 8 é ideal para multitarefas e 16 GB ideal para tarefas mais pesadas, como jogos e edição. Essa maior quantidade de memória ajuda a extrair o máximo de desempenho desse notebook. Além disso, na parte de armazenamento também tem opções de 256 ou 512 GB. 256 é uma capacidade mais padrão para quem não tem tantos arquivos pesados e 512 oferece uma alta capacidade para arquivos grandes, como vídeos. Sua tela merece destaque, sendo maior de 16 polegadas, e não repara muito nessas letrinhas aqui, que basicamente significam o quê? Que ele tem uma maior resolução, uma alta nitidez de imagem e o melhor padrão de cores do mercado, o padrão IPS. Além disso, já conta com câmera de alta definição para videochamadas, e na parte de melhorias ele não te limita, permite tanto de SSD quanto de memória RAM. Então tem como melhorar o desempenho dele aumentando a memória e a capacidade para arquivos e programas por causa do SSD. Sua bateria entrega uma autonomia de 3 horas e meia a 4 horas e meia, que é um pouco acima da média. Além disso, ele conta com entrada LAN para você usar cabo de rede se quiser, não precisa depender do Wi-Fi, mas se for usar o Wi-Fi, ele tem um Wi-Fi 6. Que é simplesmente a conexão mais rápida e segura que existe no mercado. Esse notebook também é super indicado para tarefas do cotidiano, estudo e trabalho, dá conta disso bem sossegado, marketing, multitarefas no geral, programação ele aceita até algumas coisas mais pesadas como banco de dados por causa da maior quantidade de memória, ganha destaque também em edição básica porque ele tem uma tela excelente para correção de cor e iluminação, além de entregar um maior desempenho para jogos leves, rodando eles em 720 a 900p numa qualidade média ou alta, ou até 1080p, né, que é Full HD, em qualidade low. É realmente um notebook mais bem equipado, tem mais tecnologia e tá saindo na faixa dos R$ 2.900, rondando aí na casa dos 2.900 a 3.100. Passando então para a 7ª posição, aparece o Acer Aspire 5, que é uma linha mais premium da Acer. Ele já se enquadra na categoria de alto desempenho, entregando um alto poder de processamento. Ele vem com AMD Ryzen 7, que é um processador assim extremamente potente, tá? É um processador de altíssimo desempenho da AMD. E nessa geração da série 5000 ele acompanha a famosa Vega 8, que é um gráfico integrado excelente. Ele é superior à Vega 7, entregando aí de 15 a 20% mais desempenho. Conta com versões de 8 ou 12 GB de RAM, onde 8 acaba sendo indicado para multitarefas e 12 recomendado para tarefas mais exigentes, um SSD de 256 GB que é o padrão hoje em dia, e a sua tela de alta resolução IPS que merece muito destaque, entregando imagens excelentes com bastante nitidez e ótimas cores. Além disso, já vem com câmera de alta definição e aceita melhorias tanto de SSD quanto de memória RAM, então tem como você melhorar o desempenho dele e também o armazenamento. Sua bateria fica naquela média de 3 a 4 horas, mas tem um detalhe: por ele ter um processador mais potente, ele acaba usando mais energia. Inclusive ele conta com entrada LAN para cabo de rede e o Wi-Fi 6, que é a conexão mais rápida e segura do mercado. Em questão de uso, também é um notebook sensacional para tarefas do cotidiano, estudo e trabalho, dá conta tranquilo de marketing, multitarefas geral, programação até mais pesada, edição básica por causa da tela IPS, e na parte de jogos leves, assim como o Vega 7, ele tem foco em jogos na resolução 720 a 900p numa qualidade média alta e em 1080p, que seria Full HD, numa qualidade mais baixa. Ele costuma ficar na faixa dos R$ 2.900 a R$ 3.200 na versão mais top, um preço excelente para um notebook assim tão bem equipado. Uma coisa muito importante: para você saber quantos GB de RAM e SSD tem um notebook, você sempre vai olhar no título. Então aqui eu tenho um exemplo do Asus VivoBook Go 15, que tem 8 GB de memória, tá bem aqui no título, e 256 GB de SSD, que é o armazenamento, e nesse outro anúncio o Acer Aspire 5 na sua versão com 12 GB de memória RAM, tá aqui ó, 12 GB, e um SSD de 512 GB, tá aqui ó, 512 GB SSD. É bem simples e prático. Inclusive você já aproveita na hora e vê qual sistema, no caso do Acer é Linux. Gostando do vídeo? Se sim, deixa o seu gostei aqui embaixo, assim o YouTube entende que o conteúdo é bom e recomenda esse vídeo para outras pessoas que também precisam de ajuda.
Passando então para a sexta posição, aparece o Positivo Vision R15, um dos poucos notebooks da Positivo que realmente compensa. Aqui ela acertou em cheio. Ele também é da categoria de alto desempenho, vindo também com AMD Ryzen 7 da série 5000, um processador de altíssimo desempenho, que é aquele famoso processador com Vega 8, um vídeo integrado excelente. Conta com opções de 8 ou 16 GB, onde 16 GB é recomendado para tarefas mais exigentes, SSD de 256 ou 512 GB, onde 512 é indicado para grande quantidade de arquivos, e um grande destaque na sua tela por ser de alta resolução IPS, entregando imagens com alta nitidez e excelentes cores. Um ponto diferencial dele é sua câmera, que é de alta resolução e conta com Luminabar, barras de LED em cima da câmera, fornecendo assim imagem de alta resolução com uma ótima iluminação. Além disso, ele não te limita em questão de melhorias, permitindo tanto de armazenamento, que é o SSD, quanto de desempenho, aumentando a memória RAM. Sua bateria dura em média de 3 horas e meia a 4 horas e meia, o que é uma capacidade acima da média. Esse é mais um notebook excelente para tarefas do cotidiano, estudo e trabalho, marketing, multitarefas no geral, programação até mais pesada, edição básica e jogos leves numa qualidade um pouco maior, rodando eles em 720 a 900p em médio ou alto e 1080p numa qualidade mais baixa. Esse é mais um notebook muito bem equipado que está saindo na casa dos R$3.000 até R$3.200. Passando então para a quinta posição, aparece de novo a Asus, porém com outro modelo, o VivoBook 15, mais um notebook da categoria de alto desempenho. Ele conta com AMD Ryzen 7, que é um processador de altíssimo desempenho, só que mais atual, da série 7000. E apesar de ser uma série mais nova, ele ainda acompanha o Vega 8, que é um processamento gráfico excelente. Conta com bastante memória, 16 GB, que assim, é sensacional para tarefas mais exigentes, um armazenamento grande de 512 GB, ou seja, uma alta capacidade, e a sua tela que é de alta resolução, entregando imagens com ótima nitidez e detalhes. Assim como os outros, também vem com uma câmera HD e aceita melhorias tanto de SSD quanto de memória RAM, então ele não te limita. A bateria fica naquele padrão de 3 a 4 horas, sendo assim um notebook fantástico para o cotidiano, estudo e trabalho tranquilamente, marketing, multitarefas no geral, programação até mais pesada por causa do processador mais potente e da memória RAM, edição básica da conta tranquilamente e jogos leves naquela mesma faixa de 720 a 900p numa qualidade média ou alta ou 1080p numa qualidade mais baixa. Esse notebook é um verdadeiro monstrinho de desempenho e está saindo na faixa dos R$3.300 a R$3.500. Entre ele e o Acer é superior por causa da tela IPS, mas assim, ambos são excelentes. Agora toma cuidado com o seguinte, se você quer rodar programas 3D pesados ou jogos atuais, você vai precisar de mais desempenho, precisa de uma categoria mais potente. E eu sei, tem bastante informação, vários detalhes, se você tiver alguma dúvida pode comentar que eu vou te responder assim que possível, geralmente na casa de 1 a 2 dias. Entrando então na quarta posição, aparece o Asus TUF Gaming A15, o primeiro notebook gamer mesmo da lista com placa de vídeo e o mais acessível hoje. Como eu disse, esse daqui já é um modelo de categoria gamer, ou seja, ele é voltado justamente para tarefas pesadíssimas 3D, entregando assim uma maior robustez e desempenho. Ele conta com AMD Ryzen 7, que é um processador de altíssimo poder de processamento, ele é super potente e também é uma versão que visa maior desempenho, porque ele tem o final H. Sempre que um processador termina com a letra H, significa que ele prioriza o máximo desempenho. Já quando termina com a letra U, ele foca em maior economia de bateria. E aqui vem o maior diferencial dos notebooks gamer, ele vem com uma placa de vídeo dedicada RTX 2050 de 4 GB. É literalmente uma placa de vídeo dedicada só para a parte 3D, entregando assim um alto poder de processamento gráfico. E sério, a diferença é absurda, entregando de 100 a 120% mais desempenho do que a Vega 8. E eu sei, não tem nem o que comparar, porque um é vídeo integrado, o outro é uma placa de vídeo dedicada exclusiva para isso. Além disso, esse notebook tem versões de 8 ou 16 GB, onde 8 acaba sendo o mínimo para notebook gamer, é o mínimo hoje em dia, e 16 que é o mais recomendado para jogos e tarefas 3D. Além disso, ele conta com um armazenamento grande de 512 GB, que é a capacidade mais indicada para esse tipo de notebook. Quanto à questão de tela, esse também é um grande diferencial desses notebooks. Ele vem com uma tela de alta resolução IPS e 144 Hz. Calma que eu vou explicar. Tela de alta resolução IPS significa que ele gera imagens excepcionais com alta nitidez e cores excelentes. E os 144 Hz significa que ele tem uma alta taxa de atualização. Ou seja, essa é basicamente a quantidade de imagens por segundo que ele consegue mostrar, o que é excelente para jogos competitivos. Conta também com uma câmera de alta definição, aceita melhorias tanto de armazenamento quanto de performance e sua bateria dura aí de 2 a 4 horas. Ele tem um maior consumo de bateria por causa do maior desempenho. E por ser uma categoria de notebooks mais premium, eles são bem equipados, contando com teclado retroiluminado, nesse caso RGB, ou seja, colorido
colorido, então basicamente as teclas ficam iluminadas, ideal para usar no escuro. Tem também a entrada para cabo de rede, Wi-Fi 6, que é a conexão mais rápida e segura, e Bluetooth 5.3, que é o Bluetooth mais rápido que tem hoje. Em questão de uso, ele aguenta muita coisa, como por exemplo, cotidiano, estudo e trabalho tranquilamente, marketing, multitarefas no geral, programação pesada, aqui acaba entrando banco de dados complexos, virtualização, além de edição profissional com projetos mais pesados, arquitetura usando softwares como AutoCAD, SketchUp e softwares 3D bem exigentes, e roda jogos atuais que são mais pesados, como por exemplo Battlefield 5, Warzone, PUBG, Forza Horizon 5, Far Cry. Essa placa de vídeo tem foco na resolução Full HD em qualidade média alta. Se você precisa de um notebook com essas características, esse Asus é uma excelente opção na casa dos 4.300 até 4.700, 4.900. Lembrando novamente que todos os links estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Passando agora para a terceira posição, vem o notebook gamer Lenovo Lock, um notebook de categoria gamer também, que vem com processador Intel Core i5, que é um processador intermediário voltado para máximo desempenho. Até então a gente só tinha visto notebook com processador AMD, e esse daqui é um processador Intel, que é basicamente a concorrente direta da AMD. Ambas fabricam processadores excelentes. Ele vem com uma placa de vídeo dedicada NVIDIA RTX 3050 com 6 GB. Essa é uma placa que entrega um altíssimo poder de processamento gráfico, cerca aí de 30% mais desempenho do que a RTX 2050, a placa de vídeo anterior. Conta com versões de 8 ou 16 GB de memória, onde 16 é mais recomendado para essas tarefas mais pesadas, armazenamento grande de 512 GB e uma tela de alta resolução IPS com 144 Hz, gerando assim imagens excelentes com ótimos detalhes, as melhores cores do mercado e alta taxa de quadros. De quebra ainda conta com uma câmera de alta definição e aceita melhorias tanto de SSD quanto de memória. Sua bateria dura em média de 2 horas e meia a 4 horas, que é uma autonomia mais comum nesses notebooks gamer. Além disso, já tem teclado retroiluminado, entrada para cabo de rede e a conexão Wi-Fi mais recente, Wi-Fi 6. Esse é mais um notebook excelente para tarefas do cotidiano, estudo e trabalho, dá conta disso tranquilamente, marketing, multitarefas no geral, programação pesada, edição profissional com bastante efeito, VFX, arquitetura e jogos atuais mais exigentes, com foco principalmente na resolução Full HD na qualidade alta. Passando então para a segunda posição, vem o notebook Acer Nitro V15, que por muito tempo foi o notebook gamer mais acessível de todos, vindo com Intel Core i5, que é um processador intermediário com foco em alto desempenho, placa de vídeo dedicada NVIDIA RTX 3050 de 6 GB, conta com versões de 8 ou 16 GB de memória, onde 16 acaba sendo ideal para essas tarefas mais pesadas 3D, e um armazenamento recomendado de 512 GB. Sua tela de alta resolução também é excelente, entregando imagens com nitidez, ótimas cores e excelente taxa de quadros. Além disso, vem com uma câmera de alta definição, aceita melhorias tanto de armazenamento quanto de desempenho e tem uma bateria aí média durando de 2 horas e meia a 4 horas, sendo também muito bem equipado com teclado retroiluminado, entrada para cabo de rede e a conexão Wi-Fi mais recente, Wi-Fi 6. Sendo assim um notebook sensacional para uso cotidiano, estudo e trabalho, marketing, multitarefas no geral, também dá conta de programação, edição profissional com vários efeitos, arquitetura e jogos atuais mais pesados. Como eu disse no notebook anterior, essa placa de vídeo tem foco em Full HD na qualidade alta. Então, se você precisa de um notebook gamer com esse desempenho, essa daqui é mais uma opção muito interessante. Fica aí na casa dos R$ 4.700 a R$ 5.400. Antes era o notebook mais acessível, mas ele perdeu esse lugar. E eu sei, tem bastante detalhezinho, coisa que precisa prestar atenção, então se você tiver alguma dúvida, pode comentar que eu vou te responder assim que possível. Como eu disse, eu não demoro mais do que 2 dias para responder, é bem rapidinho. Partindo agora então para a primeiríssima posição, aparece o notebook gamer Dell G15, um dos notebooks mais famosos. E também é um notebook de categoria gamer, vem com Intel Core i5, que é um processador intermediário voltado para máximo desempenho, conta com uma placa de vídeo dedicada a RTX 3050 de 6 GB, 16 GB de memória RAM, que é excelente para tarefas mais pesadas, um armazenamento de alta capacidade com 512 GB e uma tela que assim é fenomenal, sendo de alta resolução padrão WVA, o que entrega uma alta nitidez de imagem, cores ótimas e uma boa taxa de quadros, 120 Hz. Além disso, já tem câmera de alta definição, aceita melhorias de SSD e memória RAM, sua bateria fica naquela média de 2 a 4 horas e assim é também um notebook muito bem equipado, com teclado retroiluminado, entrada para cabo de rede e a conexão Wi-Fi mais recente. Assim como os outros modelos dessa mesma configuração, ele dá conta tranquilamente de tarefas do cotidiano, estudo e trabalho, marketing, multitarefas no geral, programação mais pesada, edição profissional com
bastante efeitos, arquitetura que vai usar softwares 3D mais pesados e também jogos atuais que são mais exigentes, sempre com foco na resolução Full HD na qualidade alta. Esse daqui é um baita notebook, não à toa ele é um dos mais famosos do mercado, mas também o seu preço é bem alto, tá saindo hoje na casa dos R$6.000, fica nessa faixa de 5.500 até 6.500, dependendo da variação de preço. E agora, como eu sempre faço nos meus vídeos, eu separei uma dica bônus. Se você olhou esses modelos e percebeu que não precisa de tudo isso e quer um notebook mais simples e acessível, seja para estudar e trabalhar, dá uma olhada nesse vídeo. Eu separei os melhores custo-benefício para esse tipo de uso mais simples. Espero ter te ajudado, até o próximo vídeo e falou!